Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade na nossa catequese, ainda tratando sobre o 9º artigo do creio, mas agora falando sobre o 5º parágrafo da comunhão dos santos, que nos ensina o 9º artigo do creio com aquelas palavras na comunhão dos santos. Com as palavras na comunhão dos santos, o 9º artigo do creio ensina-nos que na igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim internos como externos, que lhe pertencem. Quais são na igreja os bens comuns internos? Os bens comuns internos na igreja são a graça que recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os merecimentos infinitos de Jesus Cristo, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma igreja se fazem. Quais são os bens externos comuns na igreja? Os bens externos comuns na igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. Nesta comunhão de bens entram todos os filhos da igreja. Na comunhão dos bens internos entram somente os cristãos que estão na graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos esses bens. Por que não participam de todos esses bens aqueles que estão em pecado mortal? Porque é a graça de Deus, vida sobrenatural da alma, que une os fiéis a Deus e a Jesus Cristo como seus membros vivos e os tornam capazes de fazer obras meritórias para a vida eterna. E porque aqueles que se encontram em estado de pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão perfeita dos bens espirituais e não podem fazer obras meritórias para a vida eterna. Então, os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens eternos e espirituais da igreja? Os cristãos que estão em pecado mortal tiram, ainda assim, algum proveito dos bens internos e espirituais da igreja, porquanto conservam o caráter de cristãos, que é indelével, e a virtude da fé, que é a raiz de toda a justificação. Por isso, são auxiliados pelas orações e boas obras dos fiéis, para obterem a graça da conversão. Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja? Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja, contanto que não estejam separados da mesma igreja pela excomunhão. Porque os membros dessa comunhão, considerados em seu conjunto, chamam-se santos. Os membros dessa comunhão chamam-se santos porque todos são chamados à santidade e foram santificados por meio do batismo, e muito deles atingiram já a santidade perfeita. A comunhão dos santos entende-se também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos entende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as 3 igrejas, triunfante, padecente e militante. E os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório. E nós
damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório, aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Bom, hoje essa foi a catequese de hoje. Peço, se você aprendeu algo nessa catequese, que eu espero que sim, que você possa deixar o seu like, possa compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para que a gente possa, a cada catequese crescer mais na fé. Que Nossa Senhora, nossa Mãe amada, possa nos abençoar poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.